Começando mais um estudo de jovens, ou a Escola Bíblica Dominical dos Jovens. Hoje é dia 21 de março de 2021. Nós vamos continuar um pouco do que a gente tem falado, da questão do pacto. Basicamente, hoje, talvez mais uma aula só, a gente encerra essa questão do pacto. A gente tem itinerário hoje, então, falando da união em Cristo, união com Cristo. É um tema que é muito importante nas Escrituras. Vamos entender por quê. Quero que um dos irmãos olhe por nós. Pode ser? Eu posso orar. Senhor Deus, obrigada por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Obrigada porque o Senhor tem protegido nossas famílias, tem nos protegido desse vírus e de todos os outros perigos. Pedimos que o Senhor abençoe nosso estudo, que o Senhor possa falar ao nosso coração com essa palavra. Que o Senhor continue abençoando a vida do João, que prepara esses estudos para nós, e esteja conosco no restante dessa semana. Em nome de Jesus, amém. 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 Muito obrigado, Pan. Então, vamos compartilhar a tela aí. Então, só me deem um ok se estão vendo também agora de novo. Eu tô vendo aqui. Bem-vindo, oração, alerta. Ah, beleza, então. Show. Então aí, sempre é importante ser alerta, que eu não pretendo ser extensivo, né? Essa palavra extensivo quer dizer que eu não pretendo, a gente não pretende que tocar em todos os pontos, todas as questões, né? Só as mais essenciais ou as que eu conheço, né? Um dos objetivos do nosso estudo é a questão do conhecimento, né, gente? A gente não é, nós não somos capazes de conhecer todas as coisas, né? É por isso que as escrituras, então, têm uma suma daquilo que a gente precisa entender e crer. As escrituras, elas não tocam toda a realidade, né? A gente perguntou numa das aulas, né, falando assim da questão do conhecimento científico, do conhecimento bíblico, né, de que o conhecimento científico não é o propósito da Bíblia, né? Então nós precisamos ir até o conhecimento científico para acessá-lo. E assim por diante, todas as áreas da realidade, né? Então, gente, na verdade, o cristão deve ter uma humildade muito grande, ele poder conhecer a doutrina da salvação, aquilo que ele necessita para crer e ser salvo, né? Esse é o propósito das escrituras, não é? Mas o cristão deve também ter humildade em relação às coisas que ele aprende, né? Elas são, nós somos limitados, né? Então, gente, todo esse conhecimento das escrituras nos dá uma amizade com Deus, né? Que é o segundo uso da palavra conhecimento, né? Que é quando Jesus diz, se vocês me conhecerem, né? Então, esse conhecimento é uma amizade íntima, né? Só relembrando alguns conceitos, assim. E isso nos leva à sabedoria, que é a aplicação que a gente tem feito. Sabedoria é glorificar a Deus em todas as áreas da minha vida. Bom dia, Joso. Seja bem-vindo. E eu gostaria de perguntar, gente, se vocês já ouviram esse termo união com Cristo. Vocês já devem ter lido isso nas Escrituras, né? As Escrituras estão repletas desse termo. Nós estivermos em Cristo. Nele estamos firmados. Lá em um texto que a gente vai pegar, que é Efésios, né? Nele fomos escolhidos antes da fundação do mundo e etc. Vocês já ouviram esse termo união com Cristo? Assim, exatamente, eu não sei, mas essa questão de estar nele, com ele e tal, já. Legal, legal. Então, bem-vindos Bruna e Joso. A gente está falando aí da união
com Cristo na teologia do pacto, né? Da teologia da aliança. A gente tem explorado essa questão da teologia da aliança, que é a própria teologia reformada, né? É distintivamente a questão da teologia reformada ser aliancista, né? Ou então considerar a Bíblia como uma aliança que Deus fez, né? Ou considerar a narrativa, o drama bíblico como uma aliança. Então, gente, Deus, ele fez uma aliança conosco e ele teve como alvo a maior promessa possível, que é ele estar unido conosco em Cristo. Vamos entender o que significa isso. Então, recapitulando aí a última aula, a gente falou da questão de que Deus se revelou a nós pela palavra e pelo Filho encarnado. Essas duas coisas são muito importantes, né? O Filho é a própria palavra e ele se encarnou a nós e então ele se mostrou o próprio caminho, meio até o Pai, né? Nós lemos alguns textos emblemáticos sobre isso e explicamos um pouco aí, ou tentamos entender isso. E também falamos aí que o Espírito é quem nos persuade a crer, né? Na última aula sobre a Trindade, a gente falou essa questão de que cada pessoa da Trindade, né, tem a sua função, tem o seu ofício. E o Senhor é o Deus da aliança eterna, né, preparada desde a eternidade passada, em que a Trindade sempre se amou. Então a Trindade sempre tem se amado desde a eternidade e tem aí nos eleito, né? E a gente vai ver isso nos próximos estudos da questão da eleição e etc, né? Tudo isso vai ser destrinchado com calma, assim. Então a gente está num ponto específico aqui que a gente está falando efetivamente da obra de Cristo. Algum dos irmãos poderia ler a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 8? Eu leio. Vou ajeitar aqui. Cristo, com toda certeza e eficazmente, aplica e comunica a salvação a todos aqueles para os quais ele a adquiriu. Isto ele consegue fazendo intercessão por eles e revelando-lhes na palavra e pela palavra os mistérios da salvação, persuadindo-os eficazmente pelo seu Espírito a crer e a obedecer, dirigindo os corações deles pela sua palavra e pelo seu onipotente poder e sabedoria, da maneira e pelos meios mais conformes com a sua admirável e inescrutável dispensação. Muito obrigado, Caio. Esse capítulo, podemos dizer, subcapítulo, né, da confissão, se não me engano, é o último pontinho ali, não lembro se é 6, ali do 8º capítulo da Confissão de Fé de Westminster, né? Ele está falando um pouco sobre como Cristo aplica a sua obra a nós, né? E efetivamente, gente, o que a gente vai ver é que a união com Cristo é realmente o propósito da salvação, é realmente a promessa de Deus sendo aplicada a nós. É Cristo aplicando a sua salvação a nós de uma forma muito íntima. Bom dia, Priscila, seja bem-vinda. Nós estamos aí falando da questão da união com Cristo no pacto, né? Então, vamos ler o livro de Efésios, capítulo 1, 3 ao 8. De repente, um irmão poderia ler até um ponto e o outro começar, que é um texto um pouco longo. Eu posso começar ali. Amém. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos... João, a tela saiu aqui. Ficou pequena. Já voltou?
Sim. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Amém. Muito obrigado, Júlia, Bruna e Caio. Seja bem-vindo, Lucas, aí, que chegou. O áudio está meio chiado para todos também. Pra mim tá bom. Aqui tá tranquilo, João. Tá, então deve ser o aparelho do Joso. Qualquer coisa me falem, tomara que melhore ali o do Joso. Então, gente, a questão aqui que a gente tem que observar é que eu grifei, né, ou melhor, coloquei em itálico aquilo que está escrito com a preposição, que não é preposição, é conjunção, em, né? Então essa particularzinha aqui, no português e no grego, quer dizer que estamos ali em alguma relação muito íntima com outra coisa, né? De forma que, por exemplo, nós dizemos eu vou no banheiro, e dizemos errado, porque o certo seria ir ao banheiro, né? Mas, enfim, eu faço letras, mas também não vou ficar falando de português aqui. Mas assim, gente, é importante que a gente leia aqui essa questão. Lembre então que sempre que a gente tem em mais ele ou ela, a gente faz o nele, nela, né? Então o em está junto aqui no nele, né? Então essa ideia da... Deus, entrou de novo aqui. Então essa ideia aqui no texto que foi traduzido muito bem por em, né? Então quando a Bíblia está falando de que nós temos uma relação muito íntima com o Senhor Jesus, ela usa o em, né? O unidos com, né? Mas aqui tem basicamente só o em com outras questões aqui, né? O em com o fica no, né? Então o Senhor Jesus nos uniu em sua presença, ele se uniu a nós através do seu sacrifício e da sua encarnação, e isso tem revelações muito importantes, não só para a teologia aqui, que muito se diz, né, a teologia de Paulo, né? Então, Paulo desenvolveu certos conceitos aí realmente de uma forma distintiva, mas como na Bíblia como um todo, essa união com Cristo ela é o cumprimento da aliança. Vamos entender um pouco. Então, nós estamos dizendo aí que a união com Cristo é o cumprimento da aliança. A gente até aqui estudou a questão da aliança. E ao longo da Bíblia a gente viu, ou pelo menos aí pensou alguns textos emblemáticos da questão de promessas, né? Desde Abraão, né? Que ele seria pai de multidões, até promessas aí da mediação de Davi, né? No tempo de Davi, quando Davi orava pelo povo e etc. Uma terra, né? Seria Jerusalém e etc. Uma terra em que Deus seria adorado, ele seria o nosso Deus e nós seríamos o povo dele. Aí está Jeremias 7:23, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. É um pouco do versículo 23 do capítulo 7 de Jeremias. Percebam então, irmãos, que em Cristo nós temos efetivamente as bênçãos que Deus se ocupou em mostrar durante toda a narrativa bíblica, né? Então, sempre, nós já vimos isso um pouco, sempre que no Antigo Testamento se comenta sobre uma terra, sobre um profeta, sobre né,
Deus colocar a lei no nosso coração, tudo isso se refere plenamente no Novo Testamento, né? Então, aqui nós temos aí o Senhor nos dizendo isso. Como eu havia falado mais ou menos, o John Frame mesmo disse que a união com Cristo é o modo mais geral de caracterizar a salvação de Cristo. A nossa salvação, então, acontece por uma união íntima, como disse o Luiz Bercoff, vital e espiritual entre Cristo e seu povo, né? Então, gente, pensem assim, e nós vamos explorar um pouco sobre isso. Pensem que nós estamos unidos de forma representativa com Deus. Porque nós somos pecadores, não haveria como nós mesmos fazermos alguma coisa e obtermos de Deus alguma bênção. Nós só podemos ter isso através de Cristo. Eu espero que isso tenha ficado claro e nessas últimas aulas que apenas através de um mediador é possível conseguirmos a salvação. E aqui a ideia não é diferente. A ideia é de uma representatividade, uma federatividade ou federalidade de um homem, um mediador, que seria também teria uma comunicação com Deus e nos diria alguma coisa. Isso é apresentado desde o Antigo Testamento. E em Cristo, Deus, homem, isso é perfeito. E assim, gente, Cristo, quando vem à Terra, ele, os prefeitos sofrimento e guardar a lei dele se tornam nossos através da fé. Olha que importante isso. Há uma dimensão muito bonita quando a Bíblia fala disso. É que as coisas que Cristo operou e fez e conquistou se tornam nossas através da fé. É como se a fé fosse um meio pelo qual nós temos o acesso a essas bênçãos eternas. E é bastante isso que os teólogos normalmente definem quando eles falam de fé. E então, gente, é por essa fé que nós temos a nossa imputação ou creditação aí da justiça de Cristo, da sua salvação e etc. Né? Vamos ler aí Romanos 6, 4 e 5, se alguém puder, por favor. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Amém. Muito obrigado, Caio. Gente, olha só que importante. Unidos na morte de Deus, assim também seremos unidos na sua ressurreição. Quando Cristo morreu, nós também aí, quando aceitamos Ele, morremos por nossos próprios pecados. É essa relação que o apóstolo Paulo, creio, está fazendo aí em Romanos. E então, é da mesma forma que o Senhor Jesus, Ele conquistou as bênçãos por meio do batismo e etc., nós também fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo. Então, fomos mortos por nós mesmos, e seremos um dia ressurretos para viver uma vida nova. Esses elos, essas metáforas, que não são metafóricas, né? Uma metáfora, nós podemos usar metáforas para falar de coisas verdadeiras. É isso que a Bíblia faz. Usa metáforas não para falar de coisas metafóricas. Como em Apocalipse, por exemplo, existem muitas questões ali que são metáforas, mas elas não são metafóricas. Então, gente, é a mesma coisa aqui. Cristo, ele conquistou as coisas através daquilo que ele fez. Por exemplo, por que Cristo tinha que se batizar, né? Essa não é uma pergunta aparentemente fácil, mas basicamente, Cristo não tinha nenhum pecado, né? Então, ele mostra que essa representação nós deveríamos também fazer, né? Nós também deveríamos nos batizar. Então, tudo aquilo que Cristo fez, ele fez
para que o seu povo também fizesse da mesma forma. Ficou claro essa questão aqui da representação? Se não ficou, por favor, me corte. Também, gente, nós definimos então a parte representativa e também a parte mística, né? Mística nessa questão aqui é referente à obra do Espírito Santo, né? Quando a gente se torna crente, nós recebemos uma habitação pessoal do próprio Espírito em nossos corações, né? Ela não é uma representação alegórica, é uma representação de fato, né? Uma representação não, uma habitação pessoal de fato. Então, da mesma forma aqui, irmãos, o Senhor Jesus nos deu a bênção de ter o próprio Deus habitando em nós, na pessoa do Espírito. E isso é conquistado sempre que nós cremos, né? E o próprio ato de crer é conquistado através do Espírito Santo. Nós cremos porque o Espírito nos toca. Então, por favor, o irmão também lê Efésios 2, 19 ao 22. Portanto, vocês já não são É só pra estrangeiros. postar que é dia da síndrome de Down. Tanto que tem ali o dia escrito, o Dia Internacional da Síndrome de Down. Essa foto tem uma legenda. Na Tem um legenda link, a gente Bruna. escreve sobre. Teu microfone, Bruna. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadão dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém. Muito obrigado, irmã. Olha só a metáfora aqui que o Paulo usa para nós estarmos unidos em Cristo. Da mesma forma, irmãos, que um prédio construído, né, nós estamos também edificados no próprio Espírito. E nós somos como que edifícios em que o Espírito habita. Então, esse uso, essa metáfora é muito bonita e ela é muito sempre está várias vezes na Bíblia. Então, nós precisamos entender que de duas formas o Senhor nos une com Ele, através da sua obra e sua obediência, né? Sua obra de obediência e morte, né? Na cruz, as duas coisas, porque Cristo obedeceu à lei e Ele se submeteu à morte pelos nossos pecados. Então essas duas coisas devem ser contadas. Isso de forma representativa. Então o Senhor Jesus nos dá as bênçãos dele a nós, por Ele, mas acreditadas a nós como que imputadas mesmo, e não porque nós fizemos, tá? E também a outra parte é a questão mística, em que o Senhor Deus habita em nós através da pessoa do Espírito. E isso é uma união com o próprio Cristo, porque o Espírito é o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo. Então, sempre que a gente fala do Espírito, temos que entender isso, como nós falamos já na questão da Trindade. E eu esqueci de dar boas-vindas ao Lucas aí, que está conosco. Eu creio que eu esqueci. Não, tu falou. Ah, eu falei? Beleza. Então, novamente aí o texto de Jeremias, eu coloquei. Gente, tudo bem até aqui? Fique à vontade para pontuar, comentar ou perguntar. Agora nós vamos interagir um pouco para a gente ilustrar. Como que a gente pode explicar essa questão da união? Aqui, gente, como é que vocês observam essa questão aqui dessa imagem? Olha só que bonito.
há uma cruz no meio, então, para representar o sacrifício e a obra de Cristo, e então a pessoa, podemos colocar, né, nós e a pessoa de Cristo, né, aí representados nesse. Só quero lembrar o nome desse diagrama aqui, diagrama de Venn, né, o nome, né? Em que a parte comum é contada, né, tanto de um quanto de outro, mas ela é diferente de ser um ou outro, né? Então, a união dos dois é uma parte comum em que se torna um elemento diferente. E aqui é a mesma coisa. O Senhor Deus na sua obra, o Senhor Jesus na sua obra de ressurreição e morte, ele nos creditou essas bênçãos e agora nós estamos unidos na sua obra, na sua cruz, junto com ele. Estamos unidos, né? É dessa forma que, assim, eu achei bem interessante a explicação. Pois manda imagem do grupo. Beleza. Mando sim. Gente, a gente falou de casamento aí. Não é uma foto tão bonita quanto aí do Josi da Pama aí, que casaram recentemente. Ficou muito bonita a foto. Mas é uma foto aí muito bonita para representar essa questão. Vocês já ouviram falar da alegoria entre a noiva, né, e o homem, né, que seria Cristo? O que vocês me dizem? Faz sentido isso? Eu já ouvi, e quando eu era pequena eu achava muito estranha, não entendia, mas depois quando eu fui crescendo eu fui entendendo. Aham. Lembro de uma coisa agora que tô falando. Tinha uma música que a gente não canta no meio reformado, graças a Deus, mas quando a gente era de outra denominação, a gente cantava, né? E aí nos versos diz, sou tua noiva apaixonada, né? E aí eu cantava isso, cantava com muito vigor e tal, na escola até. Eu lembro dos coleguinhas rindo, achando muito engraçado aquilo, né? Essa coisa aí de noiva, né? Então, mas é muito importante, né, na teologia bíblica. Vocês já observam isso no próprio livro de Cantares, né? A gente consegue observar, né? Vocês lembram que lá no início da questão da aliança a gente citou o exemplo de uma aliança do casamento? Lembram, né? Não lembram, me digam. A gente citou então que uma aliança. Opa! Estamos aí que uma aliança do casamento é semelhante à aliança que Deus faz conosco. E aqui, meus irmãos, é uma boa alegoria para a própria união que Deus faz conosco. Assim como na Trindade o casamento é uma boa alegoria, e por isso o casamento é uma coisa distintivamente muito importante para a fé cristã, porque nela, nessa união, que se representa muitas coisas. Por exemplo, no livro de Cantares, ali o que está sendo representado é a própria noiva, a igreja, com Cristo. Tá? Embora aí muitos versos representem coisas aí distintivas só no casamento, a representação é também para Cristo e a igreja. Cristo seria aquele que né, busca a sua noiva, né, para casar com ela. Então, da mesma forma, gente, nós somos unidos com Cristo porque Ele nos buscou. Nós somos a sua noiva como igreja, né, e o Senhor Jesus se uniu a nós, né, e no casamento, lá como diz lá em Gênesis, por isso que Paulo usa essas alegorias, essas metáforas, melhor dizendo, em Gênesis diz que o homem e a mulher se uniriam e formariam uma só carne. Tá? É isso. O homem e a mulher são dois distintivos, mas são um ao mesmo tempo. Tá? Também a gente falou da Trindade, que há uma semelhança nessa. A gente poderia usar essa metáfora. Aqui também. Então, tudo bem até aqui. Comentem aí sempre que puderem, que fica bem mais legal.
fazendo parte da aliança pela redenção, da redenção pela união com Cristo. O meio em que nós fazemos parte da aliança de Deus e a aliança da redenção aqui, né? Ou seja, o Senhor Deus fez uma aliança conosco em que Ele nos redimiria. Essa é a aliança eterna, né? Só estamos chamando de outro nome para frisar a questão. É feita ou é alicerçada nessa união com Cristo. Vamos ver o que alguém comentou. Tá, tudo bem. Então, meus irmãos, vamos ler aí 2 Coríntios 5,17. Por favor, meu irmão, leia para nós. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Amém. Muito obrigado, Caio. A gente está examinando então o nosso coração porque a gente entende que teologia de uma forma passada de uma forma fria é inútil. Todo conhecimento, gente, que não que é destituído de uma prática conforme esse conhecimento é inútil. Agora, o que a gente tem que entender também é que muitas vezes nós ouvimos a palavra e não aplicamos isso por culpa nossa, né? Não porque a Bíblia é inútil. Agora, a gente tem que buscar a Deus, buscar em oração, receber a sua palavra, mas também praticar a sua palavra, né? E aqui o Paulo está falando dessa questão. Se nós estamos em Cristo, tudo aquilo que nós fazíamos antes já se passou. Ou seja, se um dia nós não formos de Cristo, nós hoje, e fazemos coisas que não agradavam a Ele, hoje nós estamos em Cristo, estamos agradando a Ele, estamos salvos. As coisas antigas já se passaram. Então, tudo aquilo que não tem a ver com a palavra de Deus é deixado para trás e nós precisamos seguir a sua palavra. Eu quero inspirar aqui, terminando aí nosso breve estudo, né? Entendendo que há uma grande alegria em receber as bênçãos de Cristo. Eu estava ouvindo um podcast do John Piper e ele citou essa frase do Charles Spurgeon, né? O Spurgeon foi um pastor batista que foi célebre na pregação, né? Foi talvez aí o maior pregador que a gente já teve. E ele disse assim: não há alegria nesse mundo comparada à união com Cristo. Quanto mais sentimos isso, tanto mais felizes somos. Não há alegria maior que ser salvo, e essa é a ênfase bíblica. Vejamos lá no Salmo 105, do 1 ao 4. Alguém que ainda não leu e pode ler para nós? Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Cantem para ele e louvem-no. Relatem todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busque sempre a sua presença. Amém. Muito obrigado, Bruno e Sofia aí. Participação especial. Já entendeu logo essa verdade da alegria, né? E então, gente, de fato, a alegria do Senhor é o fundamento de uma vida realmente bem-aventurada, né? A gente falou aí de outras vezes nós falamos que a vida boa, a vida feliz é aquela que é fundamentada nas bem-aventuranças do Senhor Jesus e vive conforme a vontade dele. Aqui não é diferente, né? Então, de fato, uma vida que está sempre, constantemente alegre, né? É a vida que o Senhor Jesus promete a nós. Eu lembro que
a, 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 a irmã Júlia tinha perguntado se tinha ficado claro essas questões das bênçãos. Aqui a gente está tentando basicamente dizer que, dentre algumas coisas, que as bênçãos que a gente recebe, que eram prometidas no Antigo Testamento, são cumpridas em Cristo, tá? Então, todas essas questões aí, de profecias, de promessas, né, são cumpridas no Senhor Jesus. Por isso que Hebreus diz que no Senhor Jesus nós temos superiores promessas, né? A Júlia, né? Essa questão da alegria, para mim, é fundamental no decorrer da vida. Principalmente quando passamos por momentos difíceis, onde não vemos solução e tal, né? Para não perder a esperança, é necessário que lembremos disso. Muito bem, Julia. E assim, gente, vocês podem também depois continuar falando sobre essa questão da alegria, que ela é bastante bonita e distintiva assim, na fé cristã, né? Porque, de fato, todas as pessoas buscam alegria, né? E é por isso que as pessoas fazem coisas tolas e que degeneram elas mesmas, né? Para buscar alguma migalha de alegria, né? Mas como o John Piper disse, isso está certo. Nós, muitas vezes, somos como meninos que brincam com o pó da terra numa favela, porque nós não temos condição de ir até a areia da praia e fazer um castelo. Perceba que ele está dizendo também, basicamente, como se nós estivéssemos buscando migalhas, e nós buscamos diariamente migalhas de felicidade, de alegria, quando não buscamos em Cristo, né? E quando nós temos a maior alegria, que é o Senhor Jesus. Gente, se a gente entender isso, a gente vai entender boa parte da discussão filosófica aí sobre felicidade, que os filósofos pensavam, né? Como tem uma música dos Arrais até, acho que aqueles filósofos que tanto buscaram a alegria, a felicidade, a vida boa, não encontraram, né? Só nós encontramos em Cristo. E assim, essa questão da alegria é genial, porque quando isso a gente pode aplicar para a nossa vida. Eu já falei isso no ano passado, se não me engano. Sempre que a gente busca um entretenimento que não é virtuoso, por exemplo, a gente fica horas na rede social tentando buscar ali uma produção de, esqueci o hormônio que eles dizem ser o hormônio da felicidade, depois se alguém puder me lembrar mas tem um hormônio que a gente tem no nosso cérebro, que ele é liberado sempre que a gente faz uma coisa que aparentemente nos dá prazer. E isso é liberado de uma forma meio que como se fosse um viciado em alguma droga, né? As pessoas que infelizmente caem nessa questão de bebidas, de droga, que assim, é um inferno, né? É terrível para todos, para a pessoa e para a família. Essas pessoas, elas são viciadas, e muitas vezes quando a gente está jogando ou nas redes sociais e tal, nós estamos nos viciando, né? Então a gente precisa dar uma olhadinha ali no WhatsApp ou no Insta para a gente ter um pouco de produção ali daquele hormônio ali que aparentemente traz felicidade, mas ela não é duradoura, né? E a felicidade que o Senhor promete é duradoura. Por isso que o Senhor Jesus diz que nós teremos vida em abundância, né? Em todas as áreas nós estaremos abundantemente satisfeitos com Deus. Eita, acho que parou ali. E mais uma coisa, gente, que também o John Piper nos recorda, para finalizar. Nenhuma bênção de salvação, nenhum bem eterno, nenhuma benécia divina da exaltação a Deus, nenhuma dádiva de satisfação da alma vem até nós, exceto quando estamos conectados com Cristo. Gente, tudo aquilo que nós recebemos do próprio Deus. Desde as bênçãos da salvação, que nos são mais caras, até as bênçãos que, por exemplo, de nós podemos estar aqui, através das tecnologias, através aí,
de tudo, de eu poder beber a minha água, como vou fazer agora, e assim por diante. Né? É por isso que faz sentido a gente agradecer a Deus, porque é Ele que é o doador de todas as coisas. Lá em Atos, que é o lema, eu creio que ainda é o lema do quadriênio, acho que é da UNP, acho que vai até o ano que vem o quadriênio. O lema como é que é? Esqueci o nome, lá em Atos 10, alguma coisa. Não, Atos 17, alguma coisa. Tem aquele sermão lá que Paulo fala, que deles também somos herança. E temos, tipo assim, a vida mesmo que ele nos dá, é ele que nos dá, etc. Não lembro bem agora, mas é mais basicamente isso. Então, gente, todas as bênçãos são nos dadas através de Cristo. E a gente pode ter alegria, porque mesmo nos dias em que a gente, talvez, a gente não conseguir olhar para essas bênçãos que Deus está nos dando e aparentemente elas nem fazerem sentido, em Cristo elas fazem sentido. É por isso que o Abacuque 3, no capítulo 3, o profeta Abacuque escreveu, né, que ainda que a figueira não floresça, né, ainda que não haja fruto na videira, eu ainda me alegrarei no Senhor. Né? Davi também expressa uma confiança tremenda assim. Nós devemos sempre colocar a nossa alegria e felicidade em Deus. Alguém quer acrescentar alguma coisa nesse sentido? Essa questão da felicidade, da alegria, que é realmente importante. Bom, se não, a gente vai falar na próxima aula, então, continuar falando das bênçãos agora da salvação, da eleição, destrinchar um pouco dessas questões. Eu queria dizer se vocês curtiram a aula, se esse formato continuou legal e se vocês entenderam isso da união. Sim, bem tranquilo. João, mais um dia aí, benção, a gente agradece aí pela tua vida, obrigado por estar se esforçando aí para trazer esse conteúdo para nós, sabe? A gente sabe o quanto é difícil você pegar, montar todo um conteúdo, e chegar assim e dar uma aula, né, explicar sobre um tema para alguém, então a gente agradece aí por todo o teu esforço, cara. Valeu, Caio, Júlia, muito obrigado aí. E assim, tudo que a gente faz assim, não é nunca, como o Senhor Jesus diz, lá em Marcos 10, sempre que vocês fizerem as coisas, né, isso como MP, sempre vamos levar isso, gente, no nosso coração, que depois que a gente fizer as coisas, como a gente vai ter, por exemplo, a reunião de oração semana que vem, vai ser tipo assim, um bom passo para nosso MP, né? Que vocês deram ideia, a gente conseguiu fazer semana que vem às 8h30, tá? Sábado, dia 27. Então, 27, né? 27. Então, gente, sempre que a gente fizer as coisas, a gente diga, como o Senhor Jesus diz, somos inúteis, nada fizemos. Né? Amém. Então é assim, sempre vamos levar isso no coração, acho que é importante. Muito obrigado, Caio e Júlia. E, gente, por favor, digam se vocês entenderam ou não entenderam, tá? Então, gente, na próxima aula a gente vai continuar falando um pouco dessa questão do Pacto.